Senhores deputados, acho que já temos quórum e, portanto, eu se calhar ia pedir à Federação Nacional de Professores, que já cá está, para se juntarem a nós para começarmos de imediato a audiência, se tiver a vossa autorização. Depois, a seguir, discutimos a proposta da ordem do dia, logo a seguir à audição. Eu vou só segui-los. Bem, muito boa tarde também à Federação Nacional dos Professores, que estão aqui para uma audiência que foi pedida sobre a aplicação do Decreto-Lei nº 41/2022, 17 de junho, sobre a mobilidade por doença do pessoal docente. Eu gostava de começar por dar as boas-vindas aos membros da delegação, ao Dr. Francisco Gonçalves, que é Secretário-Geral Adjunto da FEMPROF, à doutora Albertina Pena, que é dirigente da SPGL, ao Dr. João Louceiro, também dirigente da SPRC, à doutora Mafalda Leite, que é professora, e ao Dr. Ricardo Oliveira, que são professores. Não foi por esta ordem que estão aqui sentados, mas sejam muito bem-vindos. Eu gostava de só alertar para o formato da audiência. Já foram informados e, portanto, sabem que têm no total 20 minutos, 10 minutos no início, 10 no fim, para responderem às questões que acharem pertinentes que venham dos senhores deputados. Estes 20 minutos eu normalmente acho que podem usar 8 no início, 12 no fim, ou 12 no início, 8 no fim. No total são 20. Portanto, se usarem muito tempo no início, têm menos tempo no fim. E depois os grupos parlamentares aqui representados, cada um vai ter 3 minutos para fazer as perguntas e questionar-vos sobre aquilo que entenderem. Os tempos vão passar ali num daqueles, eu já agora vou ver qual é o que está a funcionar, é aquele, o de cima. E, portanto, quando chegar próximo dos 10 minutos, eu começarei a fazer assim uns gestos para ver se terminam rapidamente. Portanto, eu não sei quem vai fazer a primeira intervenção. Será o Dr. Francisco Gonçalves? Com certeza? Muito bem. Então, e na primeira ronda, vão falar os três. Muito bem. Então, o Dr. Francisco Gonçalves tem a palavra. Mais uma vez, muito bem-vindo. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Queria, em primeiro lugar, agradecer, em nome da FENPROF, a marcação desta reunião. Solicitamos esta reunião agora que o Decreto-Lei 41/2022 já produziu efeitos, que introduziu, no nosso entender, um conjunto de limitações nas garantias e direitos fundamentais no que aos docentes com incapacidade comprovada ou então que têm ascendentes ou descendentes a seu cargo nesta situação diz respeito.
A proteção aos docentes nesta situação está prevista desde 2006, através de diferentes mecanismos, e tem sido garantida até aos dias de hoje, até ao final do ano letivo passado, e permitindo uma colocação próxima da residência ou do local de tratamento destes docentes. Porque as leis aplicam-se a pessoas concretas, nós trouxemos 2 professores, que depois darão aqui nota também do prejuízo que estas alterações introduzidas pelo Decreto-Lei 41/2022 trouxe nas suas vidas. São 2 exemplos de muitos professores que há no país e que estão nesta situação. No caso do professor Ricardo Oliveira, estão em causa aqui os direitos no que à parentalidade diz respeito, ele depois dará nota da sua situação em concreto. No caso da professora Mafalda Leite, estamos a falar de uma situação em que a sua exclusão da mobilidade por doença agravou a sua situação clínica e ela também depois aqui dará nota dessa situação. Estamos aqui no seguimento do envio para vários grupos parlamentares solicitando a fiscalização da constitucionalidade deste decreto-lei e uma situação para a qual pedimos a vossa melhor atenção. Enviámos também um apelo ao Sr. Presidente da República, no sentido de verificar se é possível que não sejam cumpridos os 2 anos de período experimental que estão previstos para este decreto-lei, procurando que ele seja, digamos assim, imediatamente revisto, se for o caso, procurando que no próximo ano letivo seja possível termos um decreto-lei que tenha respeito, no fundo, pela situação destes docentes. Fizemos também uma queixa ao Comitê Europeu dos Direitos Sociais por violação de convenções internacionais e comunitárias no que à segurança e saúde no trabalho diz respeito, no caso destes professores que têm incapacidade comprovada ou então que têm ascendentes ou descendentes nesta situação. Juntamente com o pedido que fizemos desta reunião, enviámos a primeira apreciação crítica da Senhora Provedora de Justiça e a quem também tínhamos solicitado a fiscalização da constitucionalidade deste decreto-lei. É um documento para o qual nós também chamamos a vossa melhor atenção. E agora, Sr. Presidente, então, se permitisse, portanto, passaria a palavra para ilustrarem a situação concreta, porque as leis afetam as pessoas concretas. Ao professor Ricardo Oliveira, é? Faça favor. Excelentíssimo Sr. Presidente, excelentíssimas e excelentíssimos senhores deputados, não se ouve? Eu vou tentar falar mais alto. Obrigado. Eu chamo-me Ricardo Oliveira, sou professor e sou pai de 2 meninas, uma de 13 anos e outra de 10. Esta última, de nome Mariana Oliveira, apresenta um quadro clínico de espectro de autismo, com déficit cognitivo acentuado e com gravíssimas perturbações ao nível da linguagem. Melhor dizendo, não consegue exprimir através da fala as suas emoções, necessidades, dores, frustrações no seu dia-a-dia, o que é difícil para nós pais também compreender. A Ariana precisa diariamente de estimulação, atenção, carinho e trabalho formativo e rotineiro para minimizar as suas limitações e os seus índices de autonomia, que de momento são muito baixos. É, portanto, imprescindível o acompanhamento diário e contínuo, dia e noite, de ambos os progenitores. A Ariana viveu os últimos 9 anos na Ilha Graciosa, na região autónoma dos Açores. Aos 3 anos de idade, face às limitações motoras e de linguagem que já manifestava, ingressou na creche e iniciou a sua monitorização pela intervenção precoce. Do mesmo modo, por iniciativa nossa, pais, nos finais de 2016 foi acompanhada pelo neuropediatra Dr. Luís Borges, em Coimbra, a título particular, evidentemente. No final de 2017, passou a ser acompanhada pelo Hospital Pediátrico de Coimbra, em consultas de neuropediatria, depois de encaminhada pelo Sistema de Saúde Regional dos Açores. De igual forma e paralela, também era acompanhada a título particular pelo PIN, que é o Progresso Infantil, não sei se conhecem, em Lisboa,
ministrado pelo reconhecidíssimo Dr. Nuno Lobo Antunes. Enquanto pais e nas diferentes fases do seu crescimento, tudo demos e fizemos para minimizar o baixo desenvolvimento diagnosticado, quer ao nível motor, quer ao nível da linguagem. E, infelizmente, está a ser um processo difícil, lento e requer um espírito constante de luta e esperança. Baseado no testemunho de diferentes técnicos e especialistas, seria benéfico para o desenvolvimento da Ariana a mudança da família para o continente português. Esta permitiria um acompanhamento mais permanente das equipas clínicas e, acima de tudo, beneficiaria de um maior leque de terapias da especialidade, muito importantes e imprescindíveis para o seu desenvolvimento. Neste sentido, ao longo do ano letivo 21-22, iniciámos todos os preparativos para realizar esta mudança e em fevereiro de 2022, já no presente ano, foi solicitada a mobilidade profissional da mãe, a minha esposa, para a cidade de Braga, local onde poderíamos desfrutar de maior apoio familiar dos pais e avós, acompanhamento escolar de qualidade e oferta variada de terapias de especialidade para a minha filha, evidentemente. De igual forma, permite o acompanhamento periódico das equipas de neuropediatria no Porto e em Coimbra. Eu, enquanto professor, e face ao supracitado, solicitei em junho mobilidade por doença. Infelizmente, em resultado da implementação do novo Decreto-Lei número 41/2022, não fui colocado por falta de vaga, apesar do pedido ter sido aceito. Quer isto dizer que a Constituição Portuguesa obriga ao cumprimento das obrigações parentais, mas, paradoxalmente, o Estado, de forma ilegal, creio eu, impede-me de as cumprir. Neste momento considero que o país, o Estado, está a lesar uma criança com necessidades educativas especiais, o que me parece bastante grave. Hoje, aqui, perante Vossas Excelências, realço a minha profunda indignação pelo ilegítimo, injusto e desumano Decreto-Lei que, de forma clara, viola direitos fundamentais e humanos. Peço-vos, caro Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, que solicitem a verificação da constitucionalidade do Decreto-Lei número 41/2022, tendo em conta que compete à Assembleia da República a fiscalização do cumprimento das normas previstas na Constituição Portuguesa. Obrigado pela atenção. Então, ao próximo. Boa tarde aqui aos presentes, espero que me estejam a ouvir. Eu sou a professora Mafalda Leite. Eu tenho uma patologia clínica que é assignada esclerose múltipla, forma exacerbações, remissões, desde 1998. Durante o meu progresso, desde estudos universitários, continuei fazendo a minha vida ativa com os tratamentos inerentes à estabilização da doença. Entretanto, depois fui para os Açores, onde me foi garantida precisamente nos Açores também e assegurado o tratamento recorrente também aqui no continente, também sendo lá aplicado. Passado 7 anos da minha residência nos Açores, houve um agravamento substancial devido ao facto de estar sozinha, de não ter o apoio, ter que fazer tudo, a bem dizer, sozinha e não ter o apoio da família e também de alguns tratamentos que foram aplicados no continente, considerados inovadores para o controle e monitorização da esclerose múltipla, do avanço da esclerose múltipla. Esse foi um dos motivos que me fez recorrer portanto, à mobilidade, ao concurso de mobilidade por doença. Na altura era um pedido, não era um concurso, no qual foi deferido, onde eu fiquei precisamente a residir perto da minha família e a trabalhar precisamente na mesma cidade onde sou tratada no Hospital Santo António, no Porto. Sou professora do ensino artístico, especializado de música, da área educacional de violino e como sabem, Portugal continental tem apenas 6 escolas ou conservatórios do ensino artístico de música, onde as vagas, onde as colocações,
onde a aplicação neste novo decreto-lei, em que nos limita a nós professores que pedem a mobilidade por doença, está lá bem explícito que nós temos de ter 6 horas na componente letiva. Este ano, e à semelhança de um outro ano, mas que depois foi resolvido, anterior, eu vi-me prejudicada e novamente, digamos, amputada no exercício das minhas funções. Eu quero trabalhar, todos os meus médicos que me seguem, tanto de neurologia, neuropsiquiatria, psiquiatria e neurofisiatria, dizem o mesmo. Quanto mais ativa eu estiver, melhor. Quanto mais parada, pior e agrava o estado da doença. Como podem imaginar, no ensino artístico, sai tarde e a más horas, digamos assim, o resultado deste concurso de mobilidade por doença apenas a 9 de setembro, em que, no dia 1, eu vejo a minha vida virada do avesso. O que é que eu faço? Eu não tenho tratamentos que chegue para levar para os Açores, nada me garante que os tratamentos lá são aplicados como cá, como disse o neurologista na altura que me seguia lá, para continuar com o processo cá no Porto, para não o tirar de cá do continente, apenas para ficar vincada nos tratamentos clínicos e os exames, porque não têm máquinas tão sofisticadas como aqui no continente. Este foi um dos fatores que, a bem dizer, me prejudicou imenso neste concurso de pedido de mobilidade por doença. Eu não tenho culpa nenhuma de apenas existirem 6 conservatórios oficiais de música em Portugal continental. Eu não tenho culpa nenhuma de atribuírem forçosamente 6 horas letivas a um professor que concorre por mobilidade por doença, porque nós sabemos que um professor, mesmo não tendo componente letiva atribuída, tem muitas funções que ajudam o bom exercício e o bom funcionamento do conceito escola. Por esta forma, eu quero agradecer, quero pedir que tenham a sensibilidade de alterar a lei desta nova lei que saiu para o pedido de mobilidade por doença. Muito obrigada. Boa tarde. Muito obrigado. Muito obrigado, senhores professores. Passamos agora à parte em que os grupos parlamentares têm a oportunidade de fazerem os comentários e fazerem as perguntas que entenderem. Começamos, eu não sei quem é que vai... muito bem, a senhora deputada tem a palavra, faça a favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os senhoras e os senhores deputados, também um cumprimento especial à FENPROF, agradecer a vossa presença e também dizer-vos que, vindo aqui à 8ª Comissão, manifestar as vossas preocupações são para nós também um ponto importante, na medida em que todos juntos podemos melhorar e encontrar soluções naquilo que nos é querido a todos. Porque o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Governo e a FENPROF, que representa milhares de professores deste país, temos em comum o melhor para a educação e, portanto, esse é o nosso propósito, melhorar sempre a educação. E se hoje nós temos também uma geração capacitada, de que muito nos orgulhamos, também isto acontece porque temos professores capacitados, porque temos professores que dão o melhor de si ao ensino, à educação, e também porque temos, no fundo, políticas públicas que vão e que são promotoras desse sucesso educativo e também da inclusão dos alunos. Mas também reconhecemos que nem tudo está feito, é preciso sempre fazer mais e melhor, porque também as nossas necessidades, os nossos desafios vão sendo outros em função também dos momentos em que nós vivemos. E relativamente aqui à questão da mobilidade por doença, eu começo por dizer o seguinte: a mobilidade por doença não é aproximação à residência, são duas figuras distintas e todos nós sabemos disso. Mas também, e portanto, a mobilidade por doença, no fundo, vem aqui permitir, quando um professor fica doente, ou os seus ascendentes ou cônjuges,
e ninguém escolhe o momento para ficar doente. E, portanto, permite ao professor que possa concorrer para onde os cuidados de saúde possam ser prestados, melhor prestados. E, portanto, durante estes anos, e como dizia há pouco o Sr. Professor, até 2006 não havia esta figura de mobilidade por doença, e era terrível, porque o professor via-se, enfim, sem o mínimo de condições para poder concorrer ou para poder ser deslocado para um sítio onde pudesse, enfim, estar melhor. Mas a partir de 2006, portanto, isso foi permitido e até este ano letivo não havia regulamentação da lei. Portanto, este ano regulamentou-se a lei e também aqui um aspecto curioso e interessante é que nós, como eu dizia há pouco, ninguém escolhe o dia para ficar doente. E, portanto, até agora, o professor só podia concorrer à mobilidade por doença num determinado período de tempo. Agora não, com este decreto-lei, o professor pode concorrer à mobilidade por doença durante, enfim, quando é diagnosticada a doença, não é? A si ou aos seus. E, portanto, aqui é um aspecto bastante pertinente, porque vem ajudar e dar aqui também alguma tranquilidade aos professores e às suas famílias. E depois também, as vagas que este ano também foram a concurso, algumas não foram preenchidas, portanto, nem todas foram preenchidas as vagas que foram a concurso. E a questão da mobilidade por doença, a FENPROF sabia, todos nós sabíamos que, por um lado, é bom que exista, porque, como eu dizia há pouco, o professor fica doente, ou os seus familiares ficam doentes e têm a oportunidade de ir para um sítio onde possam ter melhores cuidados, mas também percebemos, e todos nós sabíamos disso, que havia aqui, a partir de uma certa altura, começou a desvirtuar-se um pouco esta figura de mobilidade por doença. E os senhores sabem que, por exemplo, eu sou de um distrito onde tenho uma escola onde havia mais professores destacados por mobilidade por doença do que professores de quadro. Portanto, e nem sempre as atitudes e os comportamentos dos professores correspondiam à causa que esteve na origem do atestado por doença. E, portanto, houve aqui a necessidade também de fazer aqui algumas correções. E os senhores sabem que... Deputada, tenho que terminar. Desculpe. Já estou a terminar, Sr. Presidente, peço desculpa. Mas também dizer-vos o seguinte, também não podemos ficar indiferentes às situações que ouvimos aqui hoje e que, enfim, que também vamos ouvindo. Agora, dizer-vos, e, portanto, no fundo, perguntar-vos que são situações constrangedoras, os relatos que os senhores professores aqui retrataram são relatos constrangedores, mas também havia aqui uma necessidade de alguma forma harmonizar aqui esta figura de mobilidade por doença. E a pergunta que eu deixo é se realmente a FENPROF entende que se deveria ou não alterarem-se as regras da mobilidade por doença, atendendo a tudo o que acontecia e acontecia até 2022 e, portanto, continuar. Muito obrigado, Sra. Deputada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu só pedi que os deputados se limitassem aos 3 minutos, se for possível. Eu sei, mas eu tenho a obrigação de manter aqui alguma equidade em relação à distribuição do tempo. Tem de imediato a palavra a Sra. Deputada Inês Barroso, do PSD. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento no Sr. Secretário-Geral da FENPROF, Dr. Francisco Gonçalves, todos os presentes, senhoras e senhores deputados. O Grupo Parlamentar do PSD tem seguido este processo com muita atenção e preocupação. A inexistência de um regime geral de proteção na doença adaptada às especiais exigências da função, que tem levado a que docentes recorram à mobilidade por doença, porque apenas por esta via podem eventualmente vir a obter uma adequação da carga letiva ao seu estado de saúde ou dos seus ascendentes ou descendentes, adensou o número de educadores que recorreu a este regime. Em julho, o Sr. Ministro da Educação, durante a audição regimental, afirmou que estava a avaliar os efeitos deste regime, mas infelizmente o caráter impreciso e pouco sustentado das medidas adotadas tem sido uma constante. Às críticas sobre as injustiças do processo, afirmou categoricamente que os casos que merecessem ser atendidos seriam analisados casuisticamente, garantindo que a vigilância de situações por doença já existente seria reforçada. E acrescentou ainda que esta alteração legislativa serviria à proteção da doença e uma boa gestão dessa mesma proteção. No entanto, há um parecer jurídico que refere que a tutela não pode analisar caso a caso os pedidos de mobilidade por doença dos professores que não obtiveram colocação. É então que o Governo tira da cartola um processo de adjudicação de juntas médicas.
médicas. Por incrível que pareça, um utente que necessite de um atestado de incapacidade multiuso espera 2 anos pelo mesmo. Em poucos meses, o Ministério da Educação adjudicou 7.500 juntas médicas para ontem e por desconfiança de alguns padrões de baixa, apesar de defender que, por princípio, toda a gente é honesta, inclusive os clínicos que passam os relatórios médicos. Os professores devem ser mesmo uns malandrecos, passa a ironia. Convém realçar a imprecisão deste processo. Quase um mês depois é que é autorizada a despesa pela GEST de pouco mais de 400.000 euros, repartido pelos anos 2022 e 2023. Todavia, neste momento, desconhecemos se já existem resultados da adjudicação das juntas médicas, mas face ao valor em causa, o procedimento ainda deve estar em curso. Será que é por falta de médicos? Pergunto eu. Talvez a FENPROF nos queira ou possa esclarecer sobre este processo. O que há aqui a salientar é a opacidade de todo este procedimento. Aliás, as reservas da senhora Provedora de Justiça sobre esta matéria são muito pertinentes e é estranho que o Ministério da Educação ainda não tenha providenciado a resposta ao pedido de pronúncia, nomeadamente quanto à exigência de apresentação de atestado médico de incapacidade multiuso para efeitos de ordenação no concurso com base no grau de incapacidade e a desatualização da lista de doenças a que se aplica o regime de mobilidade. Perante as consequências que todo este processo teve e tem na vida de milhares de professores, questionamos sobre o facto de ser um concurso. Imagine-se se tivéssemos que concorrer a um hospital para sermos tratados, se bem que agora nem por concurso lá chegaríamos, talvez. Questionamos ainda se têm dados que permitam aferir um aumento ou não de baixas por doença, bem como se sobre a aposentação destes docentes já houve alguma evolução. Terminamos solicitando a Vossas Excelências informações sobre se, nas reuniões que têm tido com o Sr. Ministro da Educação, o que é que tem ou o que é que já foi negociado sobre o assunto em apreço. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo de imediato a palavra ao Sr. Deputado Gabriel Mitar Ribeiro do Chega. Obrigado, Sr. Presidente. Saúdo o Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, e uma saudação especial aos professores representantes da FENPROF. Nesta questão da mobilidade por doença, como em todas as outras, o Chega é defensor da condição do professor, quer na relação com a tutela, quer na relação com os alunos, porque tem sido o elo mais fraco. As explicações aqui dadas na Comissão, os testemunhos agora apresentados e a apreciação da senhora Provedora de Justiça não deixam dúvidas sobre as injustiças que a lei não criou, mas manteve e agravou. Portanto, esta lei tem que ser revista. A senhora Provedora de Justiça defende isso, o Governo sabe isso, os sindicatos sabem isso, o Parlamento sabe isso. E eu gostaria de assinalar que a senhora Provedora de Justiça reconhece, e eu cito, a absoluta relevância da condição mental e física para ser professor, para mais numa profissão envelhecida. Isto quer dizer que nós tomamos como natural que as escolas, e quando falo nas escolas, em especial as salas de aula, em vez de serem espaços de tranquilidade do conhecimento, tornaram-se campos de desregulação, muitas vezes de intimidação psicológica, de indisciplina. E esta escola que nós temos com este modelo é absolutamente inaceitável. O que eu estou a dizer é que não é só a questão da lei que aqui está em análise, não pode ser só a lei, e além das questões familiares que foram aqui referidas, é que nós temos que buscar mesmo uma ideia de escola boa, e uma escola boa é uma escola que promove a saúde física e mental dos que lá andam, dos alunos e professores, e nós temos professores com problemas de saúde que estão em fuga da escola, quando se calhar isto não deveria ser normal. Portanto, nós precisamos de um debate verdadeiramente livre e global sobre a escola que estamos a construir, e o que nós temos feito não é que isso seja errado, é discutir caso a caso. Mas à medida que discutimos caso a caso, vamos descobrindo sempre casos cada vez mais desumanos e cada vez mais graves. Portanto, este é um desafio que eu deixo à FENPROF. E antes relembro que o relatório da Euridice, o relatório que tem como título Professores na Europa, Carreiras, Desenvolvimento e Bem-Estar,
O relatório diz isto: mais de metade dos docentes considera que o seu trabalho afeta negativamente a sua saúde física e mental. Portanto, o desafio que eu deixo à FENPROF é que nós discutamos a ideia de escola que temos, porque a ideia de escola que temos está a atingir negativamente dimensões morais e cívicas que não são aceitáveis. Portanto, fica o desafio. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu passo de imediato a palavra ao Sr. Deputado Alfredo Maia, do PCP. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Saúdo os senhores dirigentes da FENPROF e os senhores professores que aqui nos trouxeram testemunhos bastante eloquentes de um problema que é grave. Eu, sem abusar do superlativo, diria muitíssimo grave. E trata-se de um problema para o qual o PCP tem chamado a atenção em várias ocasiões e em relação ao qual continuará a dar as suas contribuições no sentido da resolução. O que está aqui em causa é o direito efetivo, desde logo o direito ao trabalho, nas melhores condições possíveis, e o direito à aproximação do local de trabalho em relação ao local da residência ou ao local onde existem os melhores tratamentos possível, seja para o próprio profissional, seja para os familiares a seu cargo, e nomeadamente as crianças, como aqui foi muito bem evidenciado. Naturalmente que nós também questionamos a forma como o Governo tentou resolver um problema que achava que existia, resolvendo-o mal e inventando este arremedo de solução chamado avaliação casuística dos casos, tendo seguramente consciência, e se não tinha é mau, de que não é possível avaliar casuisticamente uma situação que é uma em muitas outras, e em relação às quais tem que haver critérios objetivos, não é? Critérios objetivos esses que não podem prejudicar o direito justamente da aproximação. Assim como não foi solução, nem podia ser o lançar mão de juntas médicas instantâneas, como se de repente fosse um crivo que ia encontrar uns professores que são mais doentes do que outros e outros que fazem de conta que são doentes, o que é um verdadeiro insulto para os professores em geral. Portanto, o que nós dizemos é que é necessário, de facto, revisitar este quadro legislativo e garantir os direitos efetivos dos professores nestas condições. Este Parlamento, que neste momento está aqui a discutir, aliás, neste momento aqui na sala ao lado, a chamada agenda do trabalho digno, não pode excluir um grupo profissional que nos merece todo o respeito e que, aliás, é responsável por nos ajudar, enquanto pais, a educar os nossos filhos para as noções até da dignidade. E, por conseguinte, podem continuar, nós não esquecemos este grupo, e podem continuar a contar com o PCP. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo de imediato a palavra à Sra. Deputada Joana Mortágua, do Bloco de Esquerda. Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria cumprimentar a FENPROF. Esta matéria, de facto, tem-se arrastado de maneira desnecessária e em alguns contornos até indigna. Nós tivemos consciência de que a alteração da mobilidade por doença foi procurada pelo Ministério como uma das soluções laterais para o problema da falta de professores em determinadas zonas do país. E a forma como o Governo embrulhou a existência ou a inexistência de fraude na mobilidade por doença é prova disso, porque ao mesmo tempo que o Secretário de Estado da Educação dizia que o mecanismo estava a ser utilizado por quem não precisava, o Ministro João Costa garantia que as situações de fraude eram pontuais e que não se poderia suspeitar dessa forma nem dos professores, nem dos profissionais de saúde. Uma coisa é certa, este mecanismo foi apresentado no âmbito dos mecanismos de mitigação do problema da falta de professores e nunca como uma forma de combate
à fraude, que, aliás, tem outros mecanismos diferentes. Se há suspeita numa determinada escola, num determinado concelho, de que há um fenómeno menos regular de utilização da mobilidade por doença, fiscaliza-se esse caso em concreto. O que não se faz é alterar as regras de maneira a que, de uma forma generalizada, muitos professores acabam por ficar de fora da mobilidade por doença. Quando o Ministério percebeu que as regras que ia alterar ia criar muitas injustiças, porque este mecanismo estava a ser utilizado há muitos anos, estava solidificado e, apesar de tudo, não só havia uma expectativa em relação a ele, como ele até permitia alguma mobilidade dentro do sistema de educação que de outra forma não seria possível. 2 casos deles aqui bem expostos. A resposta do Ministro da Educação foi garantir que os serviços iriam analisar todos os casos que ficassem de fora por via das novas regras. E é evidente que não analisou. É evidente, isso não era impossível, foi uma promessa falsa e a verdade é que a mobilidade por doença, das duas uma, ou é um direito dos profissionais, reconhece os motivos que levam a ela, o direito à mobilidade, as razões que levam à mobilidade por doença e estabelecendo um critério de distância ou não estabelecendo um critério de distância. A partir do momento em que se reconhece esta pessoa tem direito, então ela vai mesmo. O que não se pode é cair numa situação profundamente hipócrita, que é reconhecer que uma determinada pessoa tem direito à mobilidade por doença, mas não tem vaga e, portanto, não vai. Ou há um direito, ou o Estado reconhece, não, há uma razão para esta pessoa que tem um vínculo com o Estado mudar para outra localidade e essa razão está comprovada, ou não há. Portanto, mais perversa, eu termino, Sr. Presidente, mais perversa do que a norma da distância é a norma da vaga, na nossa perspectiva, embora todo o decreto tenha sido uma imensa atrapalhada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Terminaram assim as intervenções dos vários grupos parlamentares. Eu passaria de imediato a palavra ao Dr. Francisco Gonçalves para estes 8 minutos finais falar como entender. Muito obrigado. Eu começo até por citar uma das frases que tem na apreciação crítica da Provedora de Justiça e que foi também aqui de algum modo referida, que é esta: não existe um regime adequado de proteção na doença adaptado às especiais exigências da profissão docente. E este é o ponto em que estamos e acho que não podemos fugir desta questão e da necessidade de alterarmos este ponto para, de facto, o regime da mobilidade por doença cumprir a função para a qual foi criada. Relativamente à questão de 2006, também temos que ter em conta que o professorado que tínhamos em 2006 não é o professorado que temos hoje. Aliás, basta consultar, e é do conhecimento de todos, os dados que existam sobre a taxa de envelhecimento dos professores e, naturalmente, hoje a situação é muito diferente da que era. Portanto, os professores estão mais velhos, estando mais velhos, têm, por exemplo, ascendentes ainda mais velhos a seu cargo e muitos estão longe ainda da sua habitação. É certo que o Ministro da Educação tem dito que as coisas se colocam ao contrário, não é? Que nós devemos morar próximo de onde trabalhamos e não trabalhar próximo de onde moramos, mas de facto nós estamos mais com a segunda questão e, portanto, não nos podemos esquecer disto, que não tem comparação 2006 com 2022. E, de facto, de 2006 até ao final do ano letivo passado, houve um conjunto de mecanismos que foram mudando ao longo dos anos, mas que respondiam à necessidade dos professores, destes professores em concreto, que é destes que estamos a falar. E o que temos hoje não responde. E se nós pesarmos aqui, por um lado, o desvirtuamento do regime, que não negamos que existia, mas havia, por exemplo, uma forma, e a FENPROF desde o início que a colocou. Então, se agora há a capacidade para a tal adjudicação de 7.500 juntas médicas, poder-se-ia ter integrado esse procedimento, esse processo, esse mecanismo, digamos assim, da junta médica para à cabeça fazer logo, garantir o tal rigor da situação, e há outros mecanismos também
para verificar se há abusos, se não há. Um outro problema é que, de facto, a dada altura deste processo, a tal apreciação casuística parecia que poderia resolver o problema. O que é facto é que a apreciação casuística foi depois arrumada para o lado e, neste momento, há muitos professores que viram o seu direito fortemente limitado. E é isso que eu julgo que nós hoje temos que ter em consideração. Ora, se há aqui uma limitação séria dos direitos destes professores, julgo que é necessário fazer alguma coisa. Colocámos isso ao Sr. Ministro na reunião que tivemos aqui atrasado, há muito pouco tempo, e foi-nos dito que, perguntámos nós, se poderiam estes professores que foram excluídos recorrer agora à situação que está prevista na lei para quem a partir de 30 de junho se encontra, como dizia a senhora deputada, e bem, nestas coisas deste tipo de problemas ninguém adivinha quando o problema surge. E perguntámos se os que tinham ficado de fora por critérios administrativos, porque é isto que estamos a falar, os dois colegas que aqui temos hoje ficaram de fora por critérios administrativos, se era possível então que estes professores pudessem, digamos assim, recorrer ao regime. Foi dito que não estava previsto na lei, tal como também a mesma justificação foi dada para a apreciação casuística. E depois perguntámos também, porque 2 anos é muito tempo, se nós hoje estamos no final do primeiro período, do primeiro ano do tal regime experimental e a situação é muito complicada para muitos professores, para que, se sabemos todos que há situações que necessitam de uma resposta e que não têm, perguntámos nós se não era possível então, em vez dos 2 anos, fazer uma alteração deste decreto-lei. Já este ano entrar num processo de negociação, disse o Sr. Ministro que o Sr. Presidente da República tinha apontado os 2 anos de período experimental e, portanto, também não havia condições para resolver este problema. Portanto, estamos aqui, volto ao que disse atrás, temos um problema, temos um elefante no meio da sala, temos que resolver este problema, temos que olhar para ele. Há um conjunto de professores, repito, com incapacidade comprovada ou que têm a seu cargo ascendentes ou descendentes com incapacidade comprovada e que viram os seus direitos fortemente limitados. Estamos a falar, num tempo de falta de professores que querem trabalhar, mas que não têm condições para o fazer e precisam de uma atenção especial por terem, e que a lei reconhece, mas que depois introduz os tais critérios administrativos. Sobre a questão portanto, das juntas médicas, não fazemos a mínima ideia de qual é o ponto de situação, não nos foi dada não temos conhecimento de qualquer informação, se já foi concluído o processo, se não foi, em que ponto está, como é que não é, não sabemos. O que sabemos de facto é que há um conjunto de professores que estão numa situação em que veem os seus direitos limitados. E, portanto, o que eu apelava aqui, o que nós apelávamos aqui aos senhores deputados e à Assembleia da República, até no âmbito das competências que têm, no fundo é isto, é que se verificasse a fiscalização, que fosse fiscalizada, no fundo, que se verificasse se este decreto-lei fere ou não normas constitucionais que têm a ver com a saúde e segurança no trabalho. No fundo, é isto que nós estamos aqui a colocar à Assembleia da República, tem competência para o fazer e, portanto, é isto que vos colocamos, porque se todos aqui estamos cientes que há um problema, e pelo que aqui ouvi, todos os senhores deputados que falaram reconheceram que há um problema, então se há um problema vamos procurar resolvê-lo. Julgo eu que é assim que as coisas são tratadas e, portanto, o apelo que nós aqui deixamos à 8ª Comissão é que, precisamente, que diligencie no sentido de procurar resolver este problema, porque, de facto, nós precisamos ter professores, digamos, com condições para exercer competentemente as suas funções e temos aqui um grupo de professores que tem essa disponibilidade para trabalhar, que quer trabalhar, precisa é de uma atenção especial, tendo em conta a sua situação particular e Portugal, julgo eu, é um Estado de Direito e há um conjunto de direitos constitucionais que estão consagrados e, portanto, merecem essa atenção. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu gostava de agradecer à Federação Nacional dos Professores,
na vossa pessoa, na vossa presença, a vossa vinda aqui à 8ª Comissão. Agradecer também os comentários dos vários grupos parlamentares e esperando que qualquer coisa possa evoluir, eu agradeço muito a vossa presença. É aqui que tenho que vir trazer as vossas questões, é o sítio apropriado. Veremos como é que isto vai evoluir nos próximos tempos. Mas, de qualquer maneira, muito obrigado por estarem aqui connosco. Muito obrigado. E já agora, boas festas. Que bom. Muito obrigado.